A Lei de Serviços de Comunicação Audiovisual, conhecida popularmente como Lei de Médios, foi um grande marco na história da Argentina, porque veio a saudar uma deuda histórica com a democracia, porque a lei anterior, a Lei de Radiodifusão, foi promulgada em plena ditadura, no ano de 1980. Então vocês tinham uma carga muito vinculada ao que era a ditadura. Ou seja, até pouco tempo atrás, a democracia argentina era regulada por uma lei com a chancela de Videla, que foi o maior responsável pelo genocídio acá na Argentina. Então, a lei de medios foi uma conquista fundamental de vários grupos da sociedade que entendem que a comunicação não deve ser vista como um negócio comercial, mas sim como um direito à comunicação de todos, de forma plural e igualitária. Ou seja, é um direito básico do ser humano, um direito fundamental. Bem, essa lei surgiu de um profundo debate em todo o país, através de fóruns e de audiências públicas, e hicieron mais de 200 cambios em relação ao projeto original. Então, o problema de monopolização mediática e dos crescimentos dos monopólios e do domínio dos monopólios foi extremamente debatido, levando a questão da comunicação não só para toda a Argentina, mas também internacionalmente. Então, essa lei foi aprovada com um amplo consenso da população e de legisladores nas duas câmaras do Congresso. E foi resultado não só de uma sociedade que demandava por uma comunicação plural e democrática, mas também através de uma firme decisão da presidenta Cristina Kirchner, que ao assumir o mandato hizo um enfrentamento aos monopólios, aos grupos mediáticos, e pode ajudar a ser esta política pública que é um exemplo para todo o mundo. Então, a principal bandeira era a democratização dos meios de comunicação, desmantelando os monopólios mediáticos e promovendo uma comunicação mais aberta para o caminho de uma construção de uma cidadania. Sin embargo, esta lei que veio para revolucionar os meios de comunicação argentinos vem sofrendo constantes ataques desde que Macri assumiu o poder, assumiu o mandato. Então, através de decretos de urgência, sem nenhum debate com o parlamento ou com a sociedade, ele modificou toda a estrutura da lei de médios, lastimando gravemente a pluralidade e a diversidade da mídia argentina. Então, nos primeiros dias de governo, Macri nomeou um interventor para a AFSCA, que é a agência reguladora da lei e que fiscaliza a aplicação da lei, e destituiu os servidores que tinham mandato hasta 2017. As primeiras medidas de Macri buscaram transferir para o Poder Executivo Nacional, ou para o Executivo Federal, o controle das decisões regulatórias sobre os meios. Então, nessa reorganização, o presidente passou por cima da lei e transferiu para o ministro de Comunicação os poderes que antes eram da AFSCA, que é um ente autárquico. Sendo que, de acordo com a lei, a remoção dos membros da AFSCA deve ser aprovada por 2/3 do Conselho Federal de Comunicação Audiovisual e solamente em caso de descumprimento de função, o que não ocorreu. Então, na véspera de Navidad, a entidade foi cercada por policiais e os servidores foram obrigados a sair do prédio. Além disso, Macri também alterou mediante decreto profundamente o conteúdo da lei de médios. Ele reduziu os mecanismos de combate à concentração
flexibilizou os limites de propriedade, ampliou a quantidade de licenças permitidas e, com isto, acabou com a principal restrição para os monopólios, que era atingir cada monopólio imediato para atingir somente 35% da população. Bueno, felizmente, nos últimos dias, 2 juízes aceptaram recursos de amparo, 2 recursos de amparo, um proposto por uma associação de consumidores e outro por uma organização de comunicação popular, que deixam temporariamente sem efeito os decretos mediante os quais Macri interviu em NAFSCA e cambiou completamente a lei de meios. Sin embargo, esta luta está muito lejos de terminar, em razão dos grandes interesses das grandes corporações em acabar com a lei de meios para poder ter um controle maior sobre os meios de comunicação e, por consequência, uma maior influência política. Bueno, para entendermos melhor sobre a necessidade de criação desta lei, creio que é necessário recorrer ao passado para entendermos um pouco sobre a construção da lei, sobre a lei de radiodifusão que foi promulgada na ditadura e sobre o crescimento dos monopólios e quanto isso lastima a pluralidade, a diversidade da mídia argentina.